Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, tudo bem com você? Educa Acontece no ar. Dá só uma olhada nos destaques desta edição. Prefeitura de Campinas adota protocolo para ações contra racismo na rede municipal. Você sabia que Campinas tem uma escola para formar cientistas? Eu gosto muito da área de física, que é uma coisa que eu descobri aqui, eu também não tinha essa certeza, então eu quero seguir nessa área. Vamos também conferir o andamento dos projetos que fazem parte do Planejamento Estratégico Institucional Participativo, o PEIP. Então, a cada 6 meses, a gente faz essa prestação de contas, essa comunicação, para que as pessoas tenham chance de fazer os acompanhamentos, né? Tudo isso e muito mais em 30 segundos. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Uma pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, contratada pelo Projeto SETA e pelo Instituto de Referência Negra Peregum, revelou que o ambiente escolar aparece em primeiro lugar na lista de locais em que os brasileiros mais afirmam ter sofrido violência racial. A cada 10 pessoas que relatam ter sofrido racismo, 3,8 foram vítimas da violência em escolas, faculdades ou universidades, segundo a pesquisa Percepções sobre o Racismo. Em Campinas, a Secretaria Municipal de Educação busca passar longe dessa estatística e, para isso, criou o Protocolo Antirracista, que já foi publicado em Diário Oficial e está valendo para as mais de 200 escolas da rede. Vamos entender mais o protocolo com a Viviane Marim, que já está aqui na tela. Vivi, seja bem-vinda ao Educa Acontece. Conta pra gente, como será na prática? Obrigada, Natália. Um abraço para você e a todos que nos acompanham neste momento. O protocolo antirracista já está em vigor nas 223 unidades públicas de Campinas. E para ter um pouquinho mais de informação sobre isso, nós viemos conversar com a gestora do Observatório MIPID, Valéria Olímpio. Agradeço já você estar recebendo a gente aqui. Eu queria que você falasse um pouco como está sendo desenvolvido. Então, o protocolo está em vigência, né, nas escolas da rede, mas também nas colaboradoras, em todos os espaços da SME. Esse é um instrumento muito importante, né, no combate ao racismo, né? Ele foi para as escolas, né, foi um processo dialógico na rede de Campinas, né? Porque ele foi criado por uma comissão, mas ele também teve a participação de todas as escolas, todas as equipes das escolas, né? Então elas puderam dar contribuições, né? E assim ele foi alterado, foi mexido até chegar nesse instrumento tão poderoso que a gente tem hoje aí. E o que motivou e quais são os pilares, né, desse protocolo para serem respeitados aqui pela rede? O protocolo ele foi motivado por um caso de racismo específico que teve na nossa rede, né, numa escola de educação infantil, e aí nesse movimento, né, nós percebemos que as pessoas não sabiam como agir, como proceder quando tem um caso de racismo, para onde vai, onde encaminha. Então o protocolo ele vem nesse sentido de dar uma orientação de quando surgir um possível caso de racismo, como as pessoas devem agir, como devem encaminhar, como devem acolher, né? E isso não só para os profissionais de educação, as famílias também estão envolvidas. As famílias também, porque ele envolve toda a comunidade escolar, né, que aí abrange os profissionais, as crianças, as famílias, né, e o entorno do bairro também. Como que as escolas podem utilizar esse protocolo no dia a dia, não ficar somente no papel, né, e de fato isso ser aplicado ali na escola? O protocolo, para além dele ser uma resolução, né, uma legislação, ele é também um documento formativo. Porque você analisando o protocolo, sempre visitando, revisitando, trabalhando nos tempos pedagógicos, né, ali dá muitas dicas, né, faz muita referência ao que é o racismo, né, como combatê-lo, o processo formativo também, né, porque ele não é um instrumento punitivo, ele vem também no processo de acontecer um caso, a gente caminha, depois a gente dialoga sobre isso, né, faz formação nos tempos pedagógicos. E no caso de notificação, né, em casos reais de racismo, como acolher as vítimas e dar encaminhamento?
No protocolo, né, tem um artigo que diz que deve ser criada uma comissão dentro da escola, né, e vai ter um profissional de referência que ele vai ser o primeiro a acolher essa vítima, né. Em caso de crianças, também a gente está usando a lei de escuta especializada para que a criança não seja inquirida mais de uma vez, para que ela não passe por aquele sofrimento mais de uma vez, então tem todo um cuidado com o acolhimento da vítima. Tá, e isso vai até quando? Tem uma expectativa? É algo que vai ficar fixo por um tempo? Já vai ser instituído? Não, a ideia é que ele seja constante, né? Que ele seja permanente, porque o racismo ele é permanente, né? Então a gente tem sempre que saber como lidar com os casos de racismo. Mas ele vai sempre ser revisitado, porque o racismo ele vai mudando também, né? Os casos, né? E, então às vezes a gente implementou agora, né? Daqui a um ano a gente pode perceber que, olha, temos que fazer algumas alterações, como acontece com todo o sistema legislativo, né? E isso é um avanço para a rede, né? Ter um protocolo impacta diretamente a educação e também os futuros estudantes aí. Também pode ter desenvolvimento pedagógico também para a escola. Sim, é um avanço, né? Nós somos uma das poucas redes, dos poucos municípios que tem protocolo antirracista voltado para a educação, né? E é um avanço e é um sistema de proteção também, né? Para a vítima, né? Que por muito tempo, quando sofreu um caso de racismo na escola, não era encaminhado. Né? Porque hoje, com esse protocolo, não é um querer do gestor encaminhar ou não, ele deve encaminhar. Né? Então, a vítima se sente mais segura de chegar, de contar, sabendo que não vai ficar parado ali, que vai ter um encaminhamento e vai ter desdobramentos como deve ser. Aquela história, né? Não basta não ser racista, tem que ter uma motivação antirracista e defender também todo mundo. Perfeito, é isso mesmo, né? O combate, o enfrentamento do racismo é uma questão de todos nós, né? Então é importante que toda a escola, a comunidade, os demais espaços da SME estejam envolvidos, sejam realmente engajados em fazer com que esse protocolo ele seja efetivo. Tá bom. Tem alguma consideração? É só dizer que é um movimento muito feliz, né, para a nossa rede, como você disse, é um grande avanço, e a gente espera que isso realmente fomente várias discussões nas escolas. Né? A gente quer que chegue um protocolo e fique pronto e não se discuta sobre ele. É importante discutir, olhar e até propor mudanças. Né? Certo, a gente agradece a sua participação. A gente volta com você no estúdio, Natália, nessa esperança aí de cada vez mais terem menos notificações, que seja a comunidade escolar um lugar para se conviver em harmonia, tá bom? Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Vivi, pelas informações. Uma pausa nas notícias para a gente ver como ficam as temperaturas esta semana. O mês de agosto deve ser marcado por frentes frias mais intensas com chuvas levemente acima da média. Nesta semana, a temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima cai para 24 graus. A umidade relativa do ar fica em 67%. Nesta semana, a lua é acrescente. O sol nasce às 6h44 da manhã e se põe às 5h41 da tarde. Você gosta de ciência, sonha em ser pesquisador e quer mudar o mundo? Então presta atenção, existe uma escola em Campinas que pode ser o seu ponto de partida. É a ILUM, uma instituição que oferece ensino gratuito, de alta qualidade e ajuda jovens como você a dar os primeiros passos na carreira científica. Olha só que oportunidade incrível! A curiosidade sempre fez parte da vida do João, de 20 anos. Então, eu sempre gostei muito de fazer experiências, tentar sempre inventar coisas novas. Ficava vendo muito vídeo do Manual do Mundo, que é um canal do YouTube aí muito famoso, e ficava tentando replicar as coisas dele, entender tudo, por que tudo funcionava, como funcionava, e aí sempre tentar entender por trás de tudo, né? Não somente fazer as coisas, mas entender como tudo funciona, né? Há quase 3 anos, o estudante de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, descobriu um lugar em Campinas que forma alunos preparados para buscar soluções para o futuro. A ILUM, Escola de Ciência. Então, eu fiquei sabendo da ILUM por causa de um professor meu de física, o Wanderson, o nome dele. Ele me contou da ILUM e aí eu fui pesquisar um pouco mais, aí eu descobri o CNPEM, o acelerador de partículas, aí foi uma coisa puxando a outra, aí acabou que a gente
fez, assim, eu fiz a inscrição, né, ele me ajudou bastante no processo seletivo. E aí acabou que no meio do processo seletivo, assim, de escolha de faculdade e tudo mais, eu acabei me interessando muito mais do que eu pensava pela ILO. E acabou que deu certo, aí eu tô aqui hoje. A ILUM é uma escola de ensino superior em ciência e tecnologia que forma os futuros cientistas do Brasil. É uma iniciativa do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que integra os laboratórios nacionais de referência e que abriga o Sirius, um dos mais modernos aceleradores de elétrons do mundo. Mas, afinal, o que é preciso para se tornar um cientista? A gente começa a se tornar cientista bem cedo. Até outro dia conversando aí eu falava que a gente começa naquela que a gente fica, que a mãe reclama, só fala o porquê, por que isso, por que aquilo. Então, a primeira coisa, o cientista ele tem que saber formular um problema e depois resolvê-lo. Ou seja, primeiro ele tem a pergunta e ter a curiosidade de seguir. Eu estou falando bem geral, né? Mas o que nós falamos hoje na tua pergunta é como é que é uma carreira científica, como é que ele vai fazer isso daí. Normalmente, né, você faz uma graduação, né, num curso de ciência, ou você pode fazer uma engenharia, pode fazer uma medicina, e depois você resolve tratar de problemas, ou seja, de responder perguntas que ainda não foram respondidas. Se tiver essa curiosidade, essa vontade, independente de qual for o campo, ele vai ser um cientista. Aluna do 3º ano, a Alice descobriu o desejo de ser cientista depois que entrou para a ILUM. A gente está sempre buscando responder perguntas ou está investigando mais. É uma coisa recente, mas é uma coisa que eu já identifico como muito forte, assim. Na ILUM, os alunos têm contato com o ambiente de pesquisa desde o primeiro semestre do curso, que tem duração de 3 anos. É um modelo de ensino em que o estudante é protagonista da sua formação. Ele é protagonista porque ele trabalha, todo o curso aqui é muito baseado em projetos, né? Então ele está fazendo um curso lá de fundamentos da química, vamos pegar um curso bem inicial. Ele vai estar sempre, o professor, colocando ele num período, que a parte aqui é 50% teoria e 50% experimento, porque essa é uma coisa, é um diferencial muito grande em relação às outras universidades. Então ele está sempre tendo um curso teórico, mas ele tem um projeto para executar do ponto de vista experimental. É ele que executa esse projeto. E mesmo nas aulas teóricas, tem muito essa prática dele desenvolver a teoria, né? A ILUM valoriza uma abordagem interdisciplinar. A gente já está vivendo uma era em que a ciência está se tornando cada vez mais complexa. Está se tornando muito necessário para o cientista ser capaz de dialogar e de compreender outras áreas do conhecimento. Então, como os problemas que precisam ser resolvidos na atualidade são extremamente complexos, né, como mudanças climáticas, doenças emergentes, então foi a época em que era possível fazer pesquisa relevante sem ter pelo menos uma formação, uma noção de outras áreas, principalmente ciência de dados, né? Atualmente se torna muito complicado fazer ciência sem ter uma proficiência em ciência de dados, né, em computação, que não é simplesmente você ser um usuário de programas muitas vezes pagos, né, que trazem uma solução pronta, mas ser capaz de compreender o que está por trás desses programas, desenvolver. Além de não terem que pagar pelos estudos, os alunos da ILUM recebem benefícios como moradia em kitnets mobiliadas, vale-refeição para almoço e cartão alimentação para as demais refeições, laptop para uso pessoal durante o período do curso, transporte entre a moradia e a ILUM e também para o CNPEM durante o período de aulas e ainda curso de inglês. Prestes a se formar, João faz planos para o futuro.
Eu pretendo fazer uma segunda graduação em engenharia de materiais e depois fazer um doutorado direto. Aí eu não tenho certeza ainda se eu vou seguir para a área de pesquisa ou se eu vou tentar um pouco mais para o lado de indústria, mas eu pretendo ser cientista, sim, no futuro. Natural de Salvador, a Alice incentiva interessados em ciência e tecnologia de todo o país a estudarem na Ilum. Eu acho que entrar na Ilum quando você não é daqui, parece que realmente você está vendo um mundo utópico, porque são muitos benefícios e você não coloca confiança que aquilo realmente é possível. Mas eu acho que se você tem a vontade, você primeiro tem que fazer a sua inscrição acreditando que pode dar certo. E aí, se realmente for para frente, se for seguindo o processo seletivo, eu acho que você precisa acreditar que você pode fazer isso, ter base realmente de pessoas que apoiam você e vão te encorajar nesse sonho, mas também ter a certeza de que não é fácil. Você está escolhendo todos os dias daqui, para quem não é daqui, você escolhe estar longe da família, mas eu acho que quando você está aqui e você se cerca de pessoas que também estão dividindo esse sonho com você, elas também estão te levando para frente. E falando em ciência, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia está com inscrições abertas para a 24ª edição da Mostra de Projetos. A feira vai ser em março de 2026, lá na Universidade de São Paulo, a USP. Podem participar estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Os detalhes da inscrição, quem traz para a gente é a gerente de comunicação da Febrace. Estudantes e professores, estamos muito felizes em informar que as inscrições para a Febrace 2026 estão oficialmente abertas. A mostra de projetos da 24ª edição da Febrace terá somente uma etapa de seleção. As inscrições podem ser realizadas por submissão direta ou por meio das feiras afiliadas, até o dia 20 de outubro de 2025. Os relatórios submetidos serão avaliados por pesquisadores da USP e colaboradores, que selecionarão 300 projetos finalistas para exibição presencial em março de 2026 no campus Butantã da Universidade de São Paulo. Os projetos indicados por feiras afiliadas serão considerados finalistas e participarão da mostra presencial. No mesmo período, os 300 projetos também serão exibidos na plataforma da Febrace Virtual. Inscrevam-se, participem e mais informações no site da Febrace, www.febrace.org.br. Fiquem ligados nas redes sociais da Febrace e até lá! Se interessou? Então anota aí o site para mais informações. É o febrace.org.br. Vamos agora saber o que está rolando também nas outras áreas da cidade no quadro Radar. O cultivo de hortas no SEI Leonor Mota Zup mostra que a alimentação saudável também se aprende na escola. Os alunos receberam aulas de plantio, colheita dos alimentos e participam de todas as etapas da escolha das sementes ao preparo de verduras e legumes. Tem novidade em Campinas. A Prefeitura lançou uma nova ferramenta digital para consulta de protocolos físicos, disponível no site requerimentos.campinas.sp.gov.br. O sistema já está em operação e pode ser acessado por qualquer cidadão com cadastro na plataforma. A Secretaria de Cultura e Turismo da cidade incentiva o uso do aplicativo Celular Seguro, um app gratuito que permite que o próprio cidadão solicite o bloqueio imediato do aparelho, até mesmo de aplicativos bancários, em caso de perda ou furto. Descubra mais informações no site da Prefeitura.
Intervalo no nosso Jornal Educativo. A seguir, você vai ver a primeira apresentação do ano dos projetos que fazem parte do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação. E tem também música aqui no Educa Acontece. Alunos do projeto Primeira Nota se apresentam no Teatro Castro Mendes. Foi uma noite linda e emocionante. Tudo isso e muito mais você confere no próximo bloco. Educa Acontece. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado e veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. A ideia de tombar, ela surgiu justamente para você preservar a memória desse contexto, dessa cidade que teve transformação. Então não é só um conjunto arquitetônico ou de engenharia, mas você tem a questão histórica, sociológica, antropológica. Todo esse arcabouço está inserido num processo de tombamento. Quando a gente tomba, faz toda essa análise, esse estudo, todas as áreas são envolvidas, ela é multidisciplinar. Então esse tombamento, para qualquer edifício, ele vem nesse arcabouço de entender o que foi aquela sociedade no passado. E as construções refletem isso. Educa Acontece. Estamos de volta com o seu telejornal aqui na Educa TV pelo canal 12.2. Continue com a gente e aproveite para mandar a sua mensagem ou sugestão pelo nosso WhatsApp. O número está aí na tela. E agora a gente confere uma reportagem sobre o encontro do Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação. Foi o primeiro do ano. Vamos ver. No encontro semestral promovido pela equipe do Programa de Planejamento Estratégico Institucional e Participativo, o PEIP, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, foram apresentados 17 projetos voltados às necessidades e expectativas da rede municipal de ensino. Um dos destaques foi o projeto A Educação de Jovens e Adultos como Valorização Social, que propõe ações para fortalecer a EJA e ampliar o reconhecimento de sua importância na formação cidadã. Que a gente possa construir um projeto de EJA, uma política de EJA no município que mostre realmente, que atenda realmente ao que o nosso público-alvo deseja, Uma política que tenha um modelo de EJA que consiga se adequar às vivências de cada um dos nossos estudantes e também uma política que englobe o chamamento público contínuo da EJA e que possa atingir a esse público que ainda não retornou à escola e que ele consiga visualizar uma possibilidade de retorno. Em sua segunda etapa, o projeto Diretrizes para Valer tem como objetivo, neste ano, ampliar a participação de toda a rede municipal de ensino. É o que destaca a coordenadora do projeto, Daniela Campos. Nós vamos apresentar o primeiro semestre, o que foi desenvolvido, sobretudo alguns dados sobre os GTs realizados nas escolas. Muitas escolas já enviaram suas contribuições do que a gente chama bloco 1 de dados que chegaram a elas, para os estudos e análises, e também de todo o movimento realizado em parceria dos NAEDs. Foram realizados, então, os grupos de trabalho nos NAEDs, para que ali, os profissionais, dentre eles professores, supervisores, coordenadores pedagógicos, como a gente disse, a ampla participação desses profissionais pudesse desencadear também contribuições advindas desse espaço. Os projetos estratégicos foram organizados, criados, construídos por toda uma representatividade aí de servidores, de todas as categorias da rede. Então, a cada 6 meses, a gente faz essa prestação de contas, essa comunicação, para que as pessoas tenham chance de fazer os acompanhamentos, Porque os projetos vão acontecendo, as ações,
mas nem sempre as pessoas, principalmente as pessoas que estão na escola, não conseguem acompanhar. E a ideia é que as pessoas entendam que as ações dos projetos reverberam direto na escola. Vocês vão ver que hoje já tem inclusive resultado sendo apresentado, né? Então, é claro que cada projeto, ele, pela sua própria natureza, ele tem uma dinâmica diferente. Não dá para a gente colocar todos tratar da mesma maneira. Mas muitos dos projetos que estão aqui hoje já estão, inclusive, apresentando resultados. O projeto de gestão democrática, por exemplo, um dos resultados foi o encontro dos conselhos. Aquele é um resultado desse projeto de gestão democrática, né? Já tem um outro produto desse projeto, que é o encontro de grêmios no segundo semestre. Assim como outros projetos que estão aqui também vão apresentar resultados objetivos já, né? Produtos, vamos dizer. Então, é também um momento para que as pessoas saibam o que está sendo produzido efetivamente. Vamos às vagas de emprego. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas segue com várias oportunidades. Para açougueiros, são 15 vagas. Podem concorrer moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. A função é para realizar atendimento ao cliente, cortes de carnes em geral e demais atividades da função. Para a região do Cambuí, são 15 vagas para encarregado de supermercado. Os contratados vão auxiliar no planejamento e supervisão das atividades operacionais do setor, orientando a equipe, acompanhando e avaliando os resultados atingidos, fazendo as correções necessárias. Ainda para a região central da cidade, tem oportunidade para padeiro. São 15 vagas para atuar na fabricação de pães e derivados. No site do CEPAT, você confere os detalhes destas vagas e também fica por dentro das demais oportunidades. Você também pode cadastrar seu currículo no site e assim as empresas podem ir atrás de você. A apresentação do projeto Primeira Nota no Teatro Castro Mendes, em Campinas, já é um evento tradicional que marca o encerramento do primeiro semestre letivo. O projeto, fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto de Artes da Unicamp, oferece aulas gratuitas de música para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. E este ano, o Festival de Inverno celebrou grandes temas do jazz, gênero musical tão importante para a música norte-americana e mundial. Ao som de Maria Maria e de outras canções de Milton Nascimento, os grupos de sopros e percussão do projeto Primeira Nota prestaram uma homenagem ao compositor brasileiro durante o 9º Festival de Inverno. Sim, esse ano a gente teve a felicidade, né, não sei se todos acompanharam, a gente deu o título de doutor honoris causa ao Milton Nascimento, né, na Unicamp, no departamento de música, onde eu faço parte. Então, para a gente foi um ano assim, de celebração, né? O primeiro artista a ganhar um título de doutor honoris causa pelo Instituto de Artes, né? E a gente celebra aqui, então, acho que é uma coisa importante desses artistas que estão agora com 80, 90 anos, é fazer as homenagens enquanto estão vivos, né? Enquanto estão ainda conscientes, ativos, né? Então, a gente teve essa felicidade de estar continuando aqui, homenageando também no concerto Milton Nascimento, né? O repertório do 9º Festival de Inverno foi eclético e incluiu grandes temas do jazz, gênero musical tão importante para a música norte-americana e mundial. O festival contou ainda com músicas como Só os Loucos Sabem, composta pelo vocalista Chorão em parceria com o guitarrista Thiago Castanho, da banda Charlie Brown Jr.
É com muita alegria, né, muita dedicação que nós fazemos, né, toda essa organização, toda essa programação dos concertos. Esse é um dos grandes momentos do ano, porque é o Festival de Inverno, né, que envolve o dia de hoje e outras 2 apresentações. E existe uma expectativa muito grande, né, tanto dos estudantes que estão lá, que frequentam com a gente, quanto as famílias, né, e quanto a própria equipe. Eu falo muito sobre oportunidades, né? Então, surgem as oportunidades. Se você estiver preparado e se você pegar uma oportunidade, você vai em frente, né? E aqui nós temos, hoje, em torno de 200 alunos que pegaram a oportunidade de aprender música numa escola pública. A Tayla está entre os alunos que abraçaram essa grande oportunidade. Eu não sei, o projeto ele abrange muita coisa. Você aprende muita coisa lá dentro. Você aprende a conviver, você aprende a se apresentar e, é claro, tocar. Mas é incrível o projeto e eu indico muito para todo mundo que puder entrar. A adolescente de 14 anos contou pra gente sobre a emoção que sente a cada apresentação. Ai, é incrível. É maravilhoso. Um teatro cheio, todo mundo ali é maravilhoso. Mas a emoção parece que... Sabe quando seu corpo arde? Sabe quando você está em estado de êxtase? É exatamente esse estado. O Rafael se apresentou no Festival de Inverno pela primeira vez. Primeiro veio um nervosismo bem grande, assim, mas depois é gratificante, né? Ter uma experiência tão legal, assim. E olha, para viver essa experiência foi preciso muita preparação. A gente tem... Nas aulas, a gente ensaia uns 2, 3 meses antes da apresentação. Tipo, a gente... meses de ensaio, de muito trabalho. E depois de tanto empenho, Marina e Rafael receberam o reconhecimento do professor de música, Gabriel. É uma alegria. Ixi, é uma alegria muito grande. No começo eles ficam muito nervosos, a gente fica tentando acalmar eles e a gente fica mais nervoso que eles, só que não pode transparecer, né? Mas é uma conquista grande para a gente também, de ver o trabalho deles. Além dos professores, os familiares dos alunos do projeto Primeira Nota também saíram do Teatro Castro Mendes bem satisfeitos com o que viram. É maravilhoso, em meio a tantas dificuldades que a gente vê, né, as crianças enfrentando. E eu ver meu filho, né, nesse caminho e ver outras crianças também, né, que a gente vê ali, que é muito carinho, né, muita dedicação. Então me faz muito bem, não só ver o meu filho, como outras crianças. E assim a gente chega ao fim da edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Aproveite para acessar o nosso canal no YouTube e conferir a programação completa da Educa TV. A gente se vê na próxima semana aqui pelo canal 12.2. Até lá! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.